A palavra ao Sr. Dr. Jorge Vasconcelos. Muito boa noite. Eu não tenho PowerPoint, mas se tivesse também vocês não viam, portanto... Eu não me vou referir aos presentes, porque eles já foram amplamente referidos, reconhecidos, reverenciados. Eu queria aproveitar estes minutos para me referir a três ausentes, porque me parece que seria estranho que este seminário terminasse sem tentarmos, de alguma forma, colmatar estas três ausências. E são, para ser muito breve, o passado, as 6 rodas e o digital. Nós estamos aqui todos hoje porque acreditamos no futuro da mobilidade elétrica e se calhar até acreditamos que a mobilidade elétrica é o futuro, é uma parte importante do nosso futuro. Mas é bom não esquecermos que também há um passado. A mobilidade elétrica não começou aqui hoje, em Angra do Heroísmo, com este seminário. E, por exemplo, em Portugal, já no final do século passado, foi criada uma associação, de que os CTT foram sócios fundadores, a Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, que tenho a honra de presidir atualmente, que tem exercido a sua atividade de difusão de informação sobre a mobilidade elétrica, tem contribuído para um melhor conhecimento da mobilidade elétrica. Uma das iniciativas que teve, já nos idos de 2004, foi um projeto pioneiro a nível mundial, que consistiu na introdução de pequenos autocarros elétricos em várias cidades. Experiência essa que foi não só pioneira a nível mundial, mas que foi bastante bem sucedida. Isto mostra que, afinal, até já temos um histórico em Portugal, nós estamos a começar agora. Porque muitas vezes há esta ideia de que estamos a começar e que temos que copiar os outros. Há 4 anos atrás foi criado na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto um dos melhores laboratórios de micro-redes e mobilidade elétrica a nível internacional. Portanto, nós temos já um histórico, nós temos já recursos, que não são só os recursos naturais da geotermia ou do vento ou do sol, temos recursos humanos, temos capacidade de investigação e desenvolvimento que nos permitem encarar o futuro de uma outra forma. Nós não estamos a começar agora, nós não vamos agora aprender, nós já temos um passado, nós já temos conhecimento que nos permite, se assim quisermos, conceber políticas públicas, políticas industriais que nos permitam beneficiar desta componente muito importante da transformação e da criação de uma economia verde, que é a mobilidade elétrica. Segunda nota, as 6 rodas, as 2 rodas já foram felizmente referidas, foi mesmo assim in extremis pelos CTT, tinham sido esquecidas, mas a mobilidade elétrica, atenção, não são 4 rodas. Ou não são só as 4 rodas. As 4 rodas são importantes também e é bom que haja o exemplo e a difusão das 4 rodas. Aliás, só para vos dar também alguns números, na Noruega, o ano passado, 1 em cada 4 carros, veículos ligeiros de passageiros vendidos, foi um carro elétrico. Na Holanda foram 12% dos carros novos totais vendidos, o ano passado. Já estamos a falar de números muito significativos. Há países que já passaram aquela fase do pioneirismo, que já estão numa fase de massificação. Mas não é só o carro elétrico, não são só as 4 rodas. São as 2 rodas e são os autocarros, é o transporte coletivo. As 2 rodas não são uma brincadeira. Na Alemanha, em 2014, venderam-se mais de 400 mil bicicletas elétricas. É um mercado importante. E Portugal é um dos maiores fabricantes de componentes e de montagem de bicicletas. Portanto, é uma evolução que é muito relevante também para Portugal, não só na ótica da utilização da mobilidade elétrica, neste caso das 2 rodas, mas também pelo impacto económico que isso tem. E já está a ter no nosso país. Mas, se lerem as recentes recomendações do Fórum Internacional dos Transportes, vão ver que a recomendação mais forte para as cidades, para os municípios interessados em entrar nesta via da mobilidade elétrica, é exatamente a adoção de transporte coletivo elétrico. Portanto, não só substituir o velho autocarro por um novo autocarro elétrico, mas introduzir novos modos de mobilidade. E é por isso que nós já não falamos de transportes, falamos de mobilidade. Mobilidade que é uma associação de tecnologia com modelos de utilização e modelos de negócio alternativos, inovadores. Portanto, atenção, cuidado, mobilidade elétrica não são só as 4 rodas. E se calhar não são até principalmente as 4 rodas numa perspectiva de desenvolvimento urbano. Terceira nota, para concluir, o digital. O digital quer dizer as modernas tecnologias de informação e comunicação, que foram aqui referidas pelo Paulo Pedro como sendo necessárias para gerir
a frota elétrica. E essa é, sem dúvida, uma aplicação muito importante das tecnologias digitais, mas não é só isso. É que o digital, estas novas tecnologias de informação e comunicação, são aquilo que faz a ligação entre, por um lado, a mobilidade elétrica e, por outro lado, os sistemas elétricos. É a revolução digital que nos permite olhar para a mobilidade elétrica como uma componente ativa e decisiva da transição energética que nós estamos a construir em Portugal e por esse mundo fora, depois do Acordo de Paris, eu diria em todo o mundo, mas especialmente na Europa. E então, aqui, atenção, porque não é só a mobilidade elétrica que está a transformar os sistemas elétricos, nem são só as renováveis. É isto, mas é mais do que isto. É, por exemplo, a gestão da procura, que é o controlo que nós podemos ter individualmente da utilização, do funcionamento do equipamento elétrico que temos nas nossas casas, nos nossos escritórios, nos nossos edifícios. Esse controle pode ser feito isoladamente, individualmente, por cada um de nós. Já hoje há tecnologias que permitem fazer isso, eu faço isso pessoalmente, mas pode ser feito de uma forma agregada, através de empresas que aproveitam estas novas oportunidades de negócio. Para vos dar uma ideia, em França, que é o país, como sabem, com a maior percentagem de centrais nucleares no seu mix elétrico, mais de 10% da procura já está a ser gerida por estes agregadores. E isto é possível porque temos as novas tecnologias digitais. Então temos que ter uma visão holística do sistema e da transformação que está a ocorrer, que é o consumidor que pode hoje em dia controlar o seu consumo, graças a estas tecnologias, e que passa a ser o centro do sistema. Porque ele é um consumidor ativo e é, em muitos casos, e crescentemente também, um produtor descentralizado de energia elétrica. E não só elétrica, pode ser também de energia térmica. E é um utilizador, se calhar, de mobilidade elétrica, com as rodas, 4 rodas. E é o digital que nos permite fazer a integração e a otimização desta transição e do novo modelo energético que vamos ter no futuro. E é por isto, se me permitem, para concluir, é por esta importância que tem o digital, em colocar o consumidor cidadão no centro do sistema. Como dizia muito bem o Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada, nós temos que começar a olhar para estes problemas pelo lado da procura. Temos que pôr o utilizador e o cidadão no centro das nossas preocupações. Deve ser esse o ponto de partida para a forma como nós imaginamos, numa folha branca ou preta, se for aqui o caso de um PowerPoint, como é que vai ser o futuro. E não é do lado da oferta, como aqui foi apresentado pelo Sr. Presidente da EDA, que eu tenho pena que já tenha saído, mas peço ao Sr. Engenheiro para lhe transmitir, que se eu fosse regulador de energia, chumbava o seu plano de investimentos. Felizmente para ele, não sou e já não voltarei a ser. Mas porquê é que eu chumbava? Por 2 razões essenciais. A primeira é esta, porque não há uma única referência ao digital, não há uma única referência ao papel do utilizador, ao papel ativo do utilizador, da gestão da procura. É um plano todo ele construído sobre tecnologias do lado da oferta, e tecnologias muito caras. A bombagem é muito mais cara do que a gestão da procura, do que a gestão através das tecnologias de informação e comunicação. Então, de um ponto de vista de alocação dos recursos públicos, do dinheiro, é um erro tremendo. Eu espero que aquele plano não seja autorizado. Depois, atenção, e digo isto agora para os estudantes, atenção, porque havia ali umas contas que não estavam bem, não é? Como vocês perceberam, porque é óbvio que aquecer água com o gás natural é mais eficiente do que com a eletricidade. Não significa que a energia elétrica não possa ter um papel também no aquecimento da água e do espaço. Mas, se nós quisermos aquecer uma unidade de água, precisamos de uma unidade de energia. Se nós tivermos o gás natural, temos ali uma unidade de gás natural, fazemos a combustão e convertemos a energia térmica em energia de combustão química em energia térmica. Se nós quisermos aquecer a mesma quantidade de água com eletricidade, vamos ter que ter ali a mesma unidade de energia. Mas aquela unidade de energia ali vem através das redes e das centrais térmicas. Ora, as centrais térmicas têm uma eficiência de 60%, de 40%. Vamos dizer 50%, já lhes estou a dar um grande benefício. Mas depois temos ainda mais as perdas nas redes de transporte e distribuição, que sobretudo nos sistemas isolados são muito elevadas. Estamos a falar de um rendimento no total de cerca de 30%. Portanto, estão a ver, para ter ali uma unidade, quanto é que nós temos de ter de energia primária, ou seja, em termos de eficiência energética, não é comparável. Por isto,
Temos que ter muita atenção na forma como planeamos os sistemas energéticos do futuro. O sistema elétrico vai ter, sem dúvida, um papel determinante nesta evolução, vai absorver outras fontes de energia, vai substituir outras fontes de energia, vai ter um papel cada vez mais relevante, mas não pode ser esta eletrificação dos outros setores, do aquecimento e do transporte, não pode ser feita de uma forma séria. Muito obrigado, Doutor. Concluímos essa nossa parte da conferência. Passamos agora a um período de debate que não vai ser aquele que estava no programa por razões óbvias, mas eu alinhava para cerca de 10 minutos em que pudesse aqui surgir uma outra questão que pudesse suscitar aqui algum debate e por isso estão abertas as inscrições para o efeito. Tem a palavra? Antes de mais. Bom, eu começava primeiro por, de facto, reconhecer as excelentes intervenções que foram feitas ao longo da tarde e, de facto, dizer que foi, para mim, uma enorme aprendizagem tudo o que aqui vi e, acima de tudo, tudo aquilo que aqui nos Açores também já se estuda sobre esta matéria. De qualquer maneira, há uma coisa, mas isto é uma questão, digamos, é uma dúvida pessoal que eu tenho e que, sistematicamente, neste tipo de debates, não vejo abordada, mas que gostava de aproveitar esta ocasião para colocar a quem, digamos, dominar a matéria, que tem a ver com o seguinte: enquanto utilizador de devices que utilizam bateria, há uma experiência que tenho, é que aquilo ao fim de 2, 3 anos as baterias deixam de funcionar e por uma razão ou por outra tenho ou que trocar de device ou trocar de bateria. E também sei, nomeadamente com as pilhas que a gente tem lá em casa, que, digamos, o enviar a pilha para o lixo é uma matéria, de facto, que tem também as suas cautelas, e há os pilhões que tratam, digamos, a bateria como um resíduo perigoso, do ponto de vista ambiental, com características muito específicas. A questão que eu coloco é o seguinte: que impacto é que tem o problema da bateria do ponto de vista ambiental? Porque se falam sempre das vantagens ambientais. Hoje também se falou aqui, digamos, do problema da produção de energia, depois a montante, as centrais termoelétricas, que também geram a sua poluição. Mas, admitindo que se resolve esse problema, a questão da bateria é ou não um problema ambiental no fim do ciclo de vida e, tipicamente, quanto tempo é que dura uma bateria num veículo elétrico? E se isso ou não se pode transformar, de facto, num problema ambiental grave para o futuro do nosso planeta? Era a questão que eu gostaria de colocar e que, digamos, é uma dúvida que tenho há muito tempo e que nunca vi esclarecida. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sugeria que se houvesse mais alguma questão que se colocassem de uma vez, para depois seguirmos aqui as respostas do painel. Não sei se há mais alguma questão que queiram suscitar. Não havendo, vamos aproveitar a boleia de não haver mais intervenções e sugerir aqui alguém do painel que queira responder à questão colocada. João Vasconcelos. Posso tentar responder ao meu caro amigo. Há 2 perspectivas, ou 3 perspectivas, se calhar. Uma que é do utilizador. E se for essa a tua questão, o que é que me acontece ao fim de 2 anos? Vou ter que comprar um carro novo? A resposta é não. Não, porque normalmente as baterias têm, quer dizer, há 2 modelos. Ou a bateria tem uma garantia de X quilómetros, ou de um certo número de cargas. Enfim, há várias maneiras de contratualizar isso, mas a bateria em si tem uma garantia confortável, ou então a pessoa nem sequer compra a bateria, no outro modelo, compra o automóvel sem a bateria, depois faz um contrato de aluguer da bateria e por isso é o dono da bateria que terá esse problema. Na perspectiva de utilização, aproveitamento das baterias no final de vida, vai tudo para a reciclagem? Não. Uma bateria, para ser útil na mobilidade elétrica, tem que ter um certo desempenho. Abaixo de um certo desempenho deixa de ser interessante. Mas isso não significa que a bateria tenha que ser deitada fora, tenha que ser reciclada. Ela pode ser aproveitada para outras coisas, nomeadamente para, nas nossas casas, nos nossos escritórios, ajudar a armazenar energia produzida, por exemplo, por painéis fotovoltaicos. E aí vai continuar a ter um tempo de vida bastante considerável. A terceira perspectiva seria aquela de fazermos um balanço ecológico global, mas isso levar-nos-ia muito, muito longe e já são 8 horas, portanto fica para outra vez. Certo. É hora de fecho.